É assim que Portugal será no futuro. Vamos embora. Esse é um mapa que mostra o principal grupo de imigrantes de cada distrito português em Uhum. 2024. Mas se eu te disser que em 2050, se as coisas continuarem como estão, o mapa de Portugal pode se É, transformar nisso, um país com maioria de imigrantes indianos. E se não mesmo. acreditar, bom, esse gráfico representa a situação atual, mostrando a quantidade de imigrantes indianos que estão em Portugal atualmente. E essa é a quantidade de imigrantes que Portugal irá ter se os números continuarem como estão até 2050. O segundo grupo poderia ainda ser de brasileiros, já que atualmente já somos mais de 360 mil em Portugal. Inclusive, fizemos um vídeo exatamente sobre isso meses atrás. Mas agora a situação é diferente. E se Portugal estava antes com o processo de abrasileiramento, agora pode estar passando, talvez, por um processo de indianização. E se É. Portugal chegou às Índias no século XV, agora é a hora da Índia chegar a Portugal no século XXI. Mas eu não quero que chegue. Talvez você não saiba de maneira aprofundada, mas Portugal, em 1415, conquista Ceuta e cria um posto avançado no norte da África, o que dá início às grandes navegações portuguesas. Uhum. Dali, em 1488, os portugueses atravessam o Cabo da Boa Esperança, gerando assim uma Yeah. passagem para as Índias. Em 1498, Vasco da Gama chega a Calicut, na Índia, e 7 anos depois, os portugueses tornam a região em uma colônia, tendo um vice-rei português na Índia. E eu estou mencionando toda essa história para você entender que Portugal e a Índia já têm uma história de longa data. Entendi. E agora, os indianos estão livremente entrando em Portugal. Vejam bem, em 2018, os indianos eram 24.550. Esse número subiu para 26.074 na pandemia e disparou depois para 44 mil em 2023, sendo que anos antes, indianos quase não existiam no país. E se É verdade. colocarmos as projeções de crescimento conservadoras para 2050, o gráfico se parece com isso, como eu mostrei anteriormente, já que à medida que os números crescem, eles Mano, e a cena mais bizarra disto tudo é: vêm mulheres da Índia, grávidas, têm os filhos cá e o governo ainda dá tipo uma Bolsa Família para eles, ainda dá dinheiro. É tipo assim, what the fuck, bro? Como assim? Se eu ficar grávida e tiver um filho, não me vão dar nada. Nada! Se eu não estiver a trabalhar, não me vão dar nada. Elas vêm do país delas ter os filhos cá, muito provavelmente para voltarem para lá de novo, ou para ficarem aqui, ou para irem para outro lado qualquer, e recebem ajuda, auxílio do governo, mano. Como assim? Qual é a lógica? Não descontam para o nosso país, não trabalham no nosso país. Os meus impostos são dados a pessoas que não descontam para aqui, que não trabalham cá. Mano, que é tendem a ser isso? exponenciais, seja pelo boca a boca de um imigrante com o outro, ou simplesmente com as pessoas vendo Portugal como um bom destino. Foi exatamente o que aconteceu com os brasileiros. Em um ano, quase duplicamos a quantidade de imigrantes brasileiros em Portugal. É só olhar os números. No É, relatório de 2022, éramos um pouco mais de 200 mil em Portugal. E agora, mais de 300 mil. 368 mil. E a mesma É. coisa, de maneira exponencial, está acontecendo com os indianos, que chegam até Portugal por algumas razões. A primeira é histórica. Como eu disse anteriormente, Portugal chegou à Índia no final do século XV, mas foi em 1510 que conquistaram Goa, que foi um dos centros do Império Português no Oriente. Uhum. Depois, em 1559, ocuparam Damão e Dil, após batalhas contra os sultões locais. E aí, Yeah. ocuparam esses e outros territórios até 1961, quando Portugal sai da Índia e, de acordo com a lei portuguesa, têm direito à nacionalidade os cidadãos nascidos nesses antigos territórios portugueses quando ainda eram de Portugal. Além disso, em 2021, Portugal e Índia assinaram um acordo sobre o recrutamento de cidadãos indianos para o trabalho em Portugal. Esse acordo estabelece procedimentos Ah, para a não, admissão esse eu de sabia. trabalhadores indianos em Portugal, permitindo que empregadores portugueses comuniquem ao Instituto de Emprego e Formação Profissional a intenção de contratar cidadãos indianos. Mandei 2 E a vídeos no terceira Discord, maneira ok. era a partir da manifestação de interesse. Basicamente, qualquer pessoa de qualquer nacionalidade poderia solicitar residência em Portugal após certo período no país. Nesse caso, muitos indianos se aproveitaram desse mecanismo para ter Portugal como um novo país. Mas esse mecanismo foi extinto meses antes da publicação desse vídeo.
E agora, apenas países que Pois, pertencem à CPLP, os países falantes da língua portuguesa, exato. podem solicitar com mais facilidade uma autorização de residência em Portugal. O Bra- É exatamente Mais fácil, entre aspas, mais fácil entre muitas aspas, porque assim, eu tenho um amigo meu que é brasileiro que ele está a tentar conseguir a cidadania, já está cá há mais de um ano, ainda não chamaram ele para tratar dos papéis, tipo, a cidadania, entre aspas, tipo, residência. Ele já está a trabalhar, veio como turista, ficou a trabalhar, ganhou o visto de trabalhador, mas o que eu quero mesmo é residência. Mano, ele está na fila de espera há mais de ano. E houve pessoal que ficou 2 e 3 anos em fila de espera. Sem brincadeira. É foda. isso que ocorre com a maioria dos brasileiros, que vão para Portugal pela facilidade de entrada e da língua. Uhum. Nos últimos 5 anos, a imigração de brasileiros em Portugal aumentou em níveis nunca antes vistos, seja pela insatisfação com a economia ou para ganhar mais no exterior. Mas isso gera um problema. Dos 368 mil brasileiros em Portugal, a imensa maioria tem dificuldades de enviar dinheiro para o exterior, porque muitos utilizam um sistema antigo, baseado em casas de câmbio físicas, que não Uhum. dão nenhuma liberdade, diferente das contas Exato. globais, que permitem que brasileiros em mais de 180 países possam trocar ou enviar dinheiro de forma Patrocínio, querem fácil ver? apenas utilizando o aplicativo Já da sabia. Nomad, que é uma conta global em dólar, que você pode utilizar o Pix para receber dinheiro ao redor do mundo, ou então um cartão de débito físico e virtual, que também será a sua 30, capital primeiro link. Mas voltando ao vídeo, temos que entender como isso de fato afeta Portugal, e um dos maiores problemas é o aumento do preço dos imóveis. Com milhares de imigrantes chegando do Brasil e da Índia constantemente, os preços de imóveis entre 2019 e 2023 subiram cerca de 50%. Mesmo. Isso coloca Portugal como um dos países com a maior taxa de aumento nos preços de moradia entre os países desenvolvidos, superado apenas por poucos outros, como a Nova Zelândia. Incluso nisso está a relação entre o preço dos imóveis e a renda em Portugal, que é considerada baixa. Em termos de acessibilidade, Portugal apresenta uma das piores relações preço-renda da Europa, indicando que a capacidade dos residentes locais de adquirir imóveis está em declínio, devido ao aumento dos preços. De 2015 para cá, Portugal se destaca globalmente pelo ritmo acelerado desse indicador. E depois também tens outra coisa. Por exemplo, para um cidadão português é muito mais difícil arranjar casa do que para uma pessoa que vem do exterior. Ah, Melanie, como é que isso é possível? Simples. Para uma pessoa que vem do exterior, quando a pessoa vai alugar a casa, como é estrangeiro, recebe um auxílio do governo. Então é tipo, é como se o governo pagasse metade da renda. Tem pessoas que sabem como é que fazem isso. Visto Gold, só pode. Tem tipo uma ajuda do governo para pagar a renda. Não sei como. Eu sou portuguesa, não tenho ajuda nenhuma. Se eu não pagar um mês, sou posta para fora da minha casa. Tipo, ficar um mês inteiro e não pagar. Um mês a seguir, toque, toque, toque. É a polícia. Está na hora de ir embora. Não pagou, saiu. É assim que funciona. E então o que é que acontece? Por conta disso, e por conta deles não terem tantos documentos, o que é que eles fazem? Ah, então dá-me. hum, Dás-me tipo duas rendas, ou três, que é igual a nós, que é aquela que é a caução, que é quando dás, que é tipo quando saíres tens aquele mês de caução que para saíres, para procurares e saíres, e depois tens mais duas de renda mesmo normal que tens de pagar. Tudo certo. E aí está tudo ok. Qual é que é a questão? É que não vai uma família viver para lá. Vão tipo 20 indianos viver para lá. E isto não é só com os indianos. Também acontece com brasileiros, também acontece com outras pessoas de outros países. Vêm, onde vivem tipo 20 na mesma casa. É assim, eu entendo. Perfeitamente. Não tem como pagar cada família uma casa. A minha família, tem muitas dificuldades para pagar a minha casa. A gente paga todo o mês direitinho. Mas a gente teve muita dificuldade para achar uma que a gente pudesse pagar. Porque a gente não ia meter-se numa casa que não pudesse pagar. Porque é estúpido. Vais-te meter numa casa, vais pagar os meses e depois não vais conseguir pagá-la. Gente, por favor, cérebro, né? Aí o que é que acontece? Aí depois, o que acontece muito é como
As pessoas que estão a arrendar os imóveis são portuguesas e, como já sabem que vão receber aquele dinheiro do governo, mesmo que eles não paguem, preferem alugar a eles. Qual é que é o problema? Muitas vezes, não é sempre, mas muitas vezes, por exemplo, não vou saber dizer de que país é que são, mas tipo, várias pessoas estrangeiras que há várias vezes que alugam casa, partem as casas todas. Todas. Eu já fui ver uma casa que tinha sido alugada, que pediram para fazer reparações na casa e não sei o quê, e eu tive de ir lá pôr chão, aquecimento no chão, porque a pessoa disse, tenho que fazer as obras, então vou pôr aquecimento no chão, e eu fui lá. Gente, estava tudo horrível. Estava móvel, mano, móvel cheio de água, tem madeira inchada, aquilo tudo descascado. Tipo assim, eu não sei como é que estava antes a casa, não era minha, mas é assim, do jeito que aquilo estava, cruz credo. Parecia que tinha havido ali uma guerra naquela casa. Eu fiquei assim, meu Deus. E a mulher, eu queria pôr aquecimento aqui e aqui. Eu tipo assim, a olhar para tudo, assim, meio tipo, what the fuck, o que é que se passou? Passou aqui o exército do Gengis Khan e acabou com tudo? Foi tipo, basicamente isso, tipo, ganda medo. Estava tipo, cenas partidas, cocô no chão, cenas assim, mano, horrível, juro, horrível. Funcionado pela Não vou alta saber demanda dizer quem é que esteve lá, mas tipo, ela disse: aluguei isto, nunca devia ter alugado, eu devia ter logo vendido. Não sei o quê, é o que dá para os estrangeiros dentro da minha casa. Só que é tipo assim, também não sei, entendeu? O Putin foi lá, arrebentou com tudo. de aluguel no curto prazo e Foi pela mesmo. especulação imobiliária. Porra, que ele É estava por horrível, conta disso juro. que um efeito bizarro é Ai, gerado. só de me Em lembrar. Portugal, milhares Aquele de cheiro pessoas horrível, estão mano. deixando de viver em casas e apartamentos para viver em barracas nas regiões centrais, entre Exato. eles brasileiros, indianos e paquistaneses. E podemos ver o efeito dos preços nesse mapa. A inflação dos preços Yeah, fez com ó. que, em 2018, essas cidades portuguesas. Mano, só para vocês terem noção, Lisboa está tão cara como Nova York. Lisboa não é Nova York, gente. Não é e nunca vai ser. Ai, estás a falar mal do teu país, Melanie. Não, estou a ser realista. Lisboa não é Nova York. Lisboa está extremamente cara. Extremamente cara. 10 euros o metro quadrado. E não sei se já não aumentou mais. Gente, é horrível. Lisboa é o fundo do poço. Desses preços por metro quadrado para uma média desses preços em Oh, 2024. 15 euros em metro quadrado. Eu me parecia que 10 era pouco. 15 euros. Eu moro nesta zona aqui. Nesta zona aqui. Eu moro nesta zona aqui. Eu não moro aqui. Aqui é Lisboa, eu moro aqui. Aqui é Margem Sul. Eu moro aqui nesta zona. E de baixo. Aqui tudo é Margem Sul. Esta zona toda Margem Sul, Margem Sul. Esta zona toda aqui. Estão a ver? Tipo Lisboa, tens aqui a ponte. Aqui é Margem Sul. A zona aqui toda. Eu moro por aqui. Aqui está quase ao preço daqui. Porque dizem, aqui é 15 euros por metro quadrado. Aqui é tipo 10 euros o metro quadrado aqui nesta zona. Ou 12, ou 11, por aí. Aqui mais para o meio é que é 8. E aqui para baixo é que é 8. Aqui em cima não é. Aqui em cima é quase o preço de Lisboa, gente. Aqui, então quanto mais perto daqui, pior fica. É claro que esses são preços médios. Em regiões mais Pois, centrais, pode haver um ó, acréscimo de até 40%, com os 12 valores euros metro ficando assim. quadrado. Lisboa é definitivamente a cidade mais E afetada, Lisboa é quê? com os Lisboa valores ficando 21, assim. mano. Lisboa é definitivamente a cidade mais afetada. Além de ser a capital de Portugal, é onde a maioria dos imigrantes indianos procura moradia. A cidade tem um Exato. problema geográfico que limita o crescimento, por conta da desembocadura do rio Tejo e as Uhum. diversas penínsulas que dificultam o crescimento da cidade, além das montanhas na parte norte de Lisboa. Isso combinado com a falta de arranha-céus e prédios e a imensa imigração. E o pior parte é que tu nem podes destruir os prédios antigos para dar lugar a novos, porque tecnicamente são prédios históricos, então não se podem ser demolidos. E tu não podes alterar nada, nem da fachada da parte de fora e nem dos detalhes na parte de dentro da casa, por incrível que pareça. Tem uns tetos, umas certas casas em Lisboa que têm uns detalhezinhos na parte de dentro, tipo gravados nas paredes, tu não podes tirar. Se tu fores fazer uma reforma na casa, vai lá um inspetor conta de ser por conta de ser em Lisboa, vai lá um inspetor ver aquilo e diz assim: se aquilo tiver tipo rachado ou assim, diz assim: vai ter de consertar. Mas isso está cá antes de quando eu comprei a casa já cá estava. Ele diz assim: pois, porque isso é património histórico, não pode tirar. Mas a casa é minha, mas não pode tirar. Vai ter de voltar a colocar lá. Faça em gesso, uma réplica,
coloque no sítio, tem de ficar lá, mas ninguém vai ver. A casa é de uma mulher, aquele tipo, ninguém vai entrar lá. Mas ela teve de colocar, porque se ela não colocasse, ia ser negada a obra e ela não podia mexer no apartamento, ia ter de ficar com ele fechado. E se ela não fizesse, ia ter de pagar uma multa. E se ela continuasse a fazer, ia pagar outra multa, e outra, e outra, e outra, até fazer. Por isso a mulher fez. Mas a mulher, lembro-me perfeitamente dela me ter dito, ela gastou 1200 € só a reconstruir aquela partezinha daqueles detalhezinhos, porque eles cobram bué para fazer isso. Bué. É uma cena absurda, maluco. Faz com que Portugal tenha um grave problema no seu país. Diante do aumento da imigração indiana em Portugal, a gente precisa entender também como isso afeta o dia a dia e o futuro do país. Com mais imigrantes chegando, especialmente concentrados em Lisboa, os preços dos imóveis disparam, tornando o acesso à moradia um desafio cada vez maior. A cidade, ainda com as suas limitações geográficas, tem dificuldades de crescer de maneira organizada, e a falta de prédios altos só piora tudo. E além da pressão nos preços, essa mudança traz à tona as diferenças culturais. Apesar da longa história entre Portugal e Índia, as diferenças no jeito de viver podem gerar desconforto e Muito até grandes. tensões entre as comunidades. É por isso que cada vez mais casos e casos de xenofobia aparecem nos jornais portugueses. E para Portugal passar bem essa fase, vai precisar investir em políticas que ajudem a integrar esses imigrantes, criando um ambiente de convivência mais equilibrado e respeitoso. Se isso for feito do jeito certo, essa indianização pode até virar uma oportunidade para enriquecer o país com novas culturas e, principalmente, com uma mão de obra mais jovem. E esse é o exato problema de imigração que Portugal vem enfrentando cada vez mais, com brasileiros e indianos escolhendo o país como um futuro de vida. Não é um futuro nem para os próprios portugueses. Mas pronto. Eu não vou julgar, porque se vêm para cá é porque acham que o país é pior. Convivência com violadores, não vou comentar. Nem vale a pena, tipo assim. Esquece.